A segunda pauta foi um roteiro que eu gostei muito de fazer, tá? Eu acho que ele ficou muito bem construído. E aí, o título que eu coloquei para essa pauta é O Segredo das Escolas Tradicionais. E para falar do segredo das escolas tradicionais, eu queria perguntar para vocês, que quando eu falo de escola tradicional, qual que é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Enquanto vocês vão me respondendo aí no chat ou nos comentários, quem tá vendo o corte, eu vou tentar adivinhar, tá? O que vem na cabeça de vocês é a imagem de um prédio antigo, feito de pedras, muito grande, que parece Hogwarts, sei lá, no qual os alunos dormem, comem, usam roupas sóbrias e eles vivem lá o tempo inteiro, se relacionam com os amigos deles lá, quase como se fosse um microcosmos de uma sociedade dentro da sociedade. É essa imagem que vocês têm de uma escola tradicional? Porque eu tenho duas coisas para dizer se a resposta for sim. A primeira é que você não tá sozinho, que provavelmente a maioria das pessoas pensou a mesma coisa. Mal que muito obrigada, mandar um presente de membro do canal para alguém. E a segunda coisa que eu tenho para dizer é que o fato de você não estar sozinho, de quando você pensa numa escola tradicional, você pensar nesse tipo de construção, não é uma coincidência. Não é à toa que você pensa nisso. Mesmo que a tradição escolar não necessariamente tem a ver com esse pensamento, tá? Mesmo que a escola tradicional, ela não tenha esse modelo. E a gente vai entender isso hoje. Deixa eu ler o chat. Dante Alighieri, Madre Alix. Pessoal daqui de São Paulo. O Dante é uma escola que tem um prédio bem tradicionalzão, né? Eu já trabalhei lá. Foi péssimo, não recomendo. Foi muito ruim. A minha escola era prédio que tinha capela, bosque, porão. Porão é muito tradicional. Tradicional, eu penso, professor em um palco, alunos em cadeiras enfileiradas, comportados e em silêncio, sem qualquer interação professor-aluno, tipo as escolas militares. Ok, é uma boa definição. A gente vai partir daí, tá? Então a gente vai pensar nessa construção da escola, nesse modelo de sala de aula que a gente entende por tradicional. E aí, por que todos nós pensamos em algo muito parecido quando a gente fala de escola tradicional? Desde que a gente nasce, a gente é bombardeado com informações que modelam a forma como a gente pensa. Essas informações, elas chegam na gente não só através de notícias, mas também através de filmes, de livros, de literatura, de literalmente qualquer tipo de forma de cultura a qual a gente tem acesso. E aí, a chave do mistério reside nisso. No que a gente tem acesso. Pensa comigo, da onde são os filmes que você vê? Da onde são os livros que você lê? E aí eu vou pedir pro pessoal, principalmente o pessoal millennial, que tá no chat. Qual era a origem da maior parte dos conteúdos de cultura que vocês tinham acesso até o começo dos anos 2000? Porque isso mudou um pouco na internet, tá? Continua sendo uma resposta muito parecida. Pessoal que consome muito YouTube. Da onde são os vídeos que você vê no YouTube? Os que não são brasileiros são de onde, principalmente? Me contem aí no chat, me contem nos comentários quem tá vendo o corte. Eu vou tentar, enquanto vocês comentam, adivinhar. Estados Unidos, Inglaterra, principalmente falando em literatura, Estados Unidos e Inglaterra. Literatura ainda vai para alguns outros países europeus. E aí, se a gente tá falando de conteúdo de YouTube, o que foge de Estados Unidos é Coreia do Sul ou Japão. Eu tô vendo o chat, acredito que eu tenha acertado, assim, 100% de acerto nessas respostas. E qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto aqui é que esse consumo de cultura europeia é um resquício do nosso passado colonial. E esse resquício do nosso passado colonial, ele moldou não só o que a gente gosta, mas o que a gente pensa, o que a gente enxerga como sendo um modelo de educação bom, ideal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre esses modelos, sobre essa modelação de pensamento coletivo. Antes da gente continuar, eu vou dar o recado de sempre. Deixa coraçãozinho na live. Deixa like no vídeo se você tá vendo o corte. Se inscreve se não for inscrito. Caso você queira apoiar o canal financeiramente, a gente tem o Live Pix, que tá aparecendo na tela agora. A gente tem Superchat. A gente tem o Apoia-se. E você pode se tornar um membro do canal. Lembrando que o apoio ele não precisa ser só financeiro. Ele pode ser através de compartilhamento, através de engajamento. Então engajem e compartilhem no vídeo, por favor. Lembrando que as mensagens mandadas pelo Live Pix vão aparecer na live. E o Superchat eu vou ler no final da live para não perder a linha de raciocínio, tá? Vamos voltar ao assunto. A gente vai hoje desmentir alguns mitos sobre a tradição na educação.
E qual que é o primeiro mito que a gente vai desmentir sobre tradução na educação? É o mito de que a instituição escolar, da maneira como a gente conhece, tem origem na Europa. Que essa escola que a gente pensa como escola tradicional, sendo a europeia, é a coisa mais antiga que a gente tem em termos de educação institucional. Quando a gente olha para a educação, para a história da educação, e se vocês quiserem mais embasamento para entender melhor isso, eu vou deixar um livro de recomendação aqui para vocês, que é esse que eu vou pôr na tela, que chama A Global History of Education, From Prehistoric Roots to the Future. Ele é de um professor indiano chamado Sabuj Ahmed. Ele não tem tradução em português. Me desculpem por trazer um livro em imperialismo. Foi o livro mais sucinto que eu encontrei para preparar essa live. Ele tá R$9 no Kindle. Então é um livro que, para quem lê em inglês, ele é acessível. Ele conta a história da educação, como o título diz, desde a pré-história até o que se tem como expectativa de futuro, tá? E por que eu usei esse livro e não outros? Porque ele foi o único livro que eu achei que fala da educação fugindo de um contexto europeu. Ele é um professor indiano, então ele vai falar de educação asiática, ele vai falar de educação africana, coisa que eu não encontrei em quase nenhum outro livro. Ele foi publicado esse ano, ele é bem curtinho e ele fala da educação escolar desde a invenção da escrita, ou seja, desde a Mesopotâmia tinha escola no mundo, tá? Ainda que elas fossem bem diferentes de hoje. No Egito Antigo tinha escola. Todas essas sociedades antigas que tiveram escrita têm registro de instituição escolar. Se a gente vai falar de tradição escolar, isso já rompe com a ideia de que a educação escolar surge na Europa. Eu preciso fazer um disclaimer importante aqui. Neste vídeo, no recorte deste vídeo, quando eu falo de escola, eu tô falando de educação básica, não de universidade, não de formação em uma área específica do conhecimento. Se vocês quiserem que eu faça uma live falando sobre a história das universidades, eu posso fazer. Porque quando eu pesquisei para fazer esse roteiro, eu encontrei muita coisa sobre universidade. Eu não trouxe para cá porque não era o recorte que eu queria fazer. Eu queria fazer um recorte da educação básica, tá? Então me avisem aí no chat, me avisem nos comentários se vocês quiserem um vídeo sobre educação universitária, que eu preparo, eu coloco na minha lista imensa de coisas que eu pretendo fazer e ainda não fiz porque eu não tenho tempo de estudar tudo que eu gostaria. Lembrando de fortalecer o canal para que eu possa ter mais tempo para fazer mais conteúdo. Eu gosto muito de estudar, tá? Eu sou muito nerdola e ler sobre as coisas para trazer isso como dessa forma sucinta é algo que me deixa muito feliz. Peso estudar. Mas, infelizmente, eu preciso sobreviver. Então, o tempo que eu tenho para fazer isso é curto. Então, se vocês quiserem mais vídeos como esse, vídeos completos, vídeos de ensaio, lembrem de fortalecer o canal, por favor, tá bom? Eu adoraria fazer mais conteúdo embasado, assim, com estudo profundo. Mas para isso eu preciso de tempo. Então, vamos lá. Tendo esse recorte em mente, tá? Sabendo que quando a gente fala de escola, daqui para frente a gente tá falando de escola da educação básica, é compreensível que a gente não pense em escolas da Mesopotâmia ou do Egito Antigo quando a gente pensa em escola tradicional. Por quê? Porque são sociedades que não existem mais, tá? Então a gente não pode dizer que elas mantiveram uma tradição escolar. A gente não tem a tradição da escola mesopotâmica. A gente não tem a tradição da escola do Egito Antigo. Embora o Egito ainda exista, não existe uma tradição escolar de 5.000 anos atrás. Mas existem sociedades que ainda existem, que têm uma tradição escolar muito mais antiga do que a europeia. E quando a gente vai falar de tradição europeia aqui, a gente vai falar de tradição inglesa, britânica, pode fazer qualquer um dos recortes, né? A gente tá falando do Império Britânico, sobre as quais a gente não pensa. Então, existem sociedades mais antigas que a Inglaterra, mas a gente simplesmente não pensa nelas quando a gente fala de tradição escolar. E por que a gente não pensa nessas sociedades? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de sociedades antigas que ainda existem e que têm tradições escolares mais antigas do que as inglesas. Primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é a Índia, tá? Enquanto eu falo da Índia, eu vou deixar um vídeo rolando, só que eu vou deixar o vídeo mutado. Por que eu vou fazer isso? Porque ele vai mostrar uma cidade arqueológica onde ficava uma escola chamada Nalanda Mahavihara. Se alguém souber corrigir minha pronúncia, faz isso com carinho, por favor. Eu não falo hindi, que, se eu não me engano, é assim que chama o idioma da Índia. Essa escola, a Nalanda Mahavihara, ela era uma escola / monastério que funcionou desde o ano 427 depois de Cristo
até mais ou menos 1400 depois de Cristo. Ela tinha um dos maiores acervos literários em sânscrito do mundo. Eu não encontrei informação do que aconteceu com esse acervo especificamente, mas eu vou trazer uma hipótese aqui para vocês. Essa escola, ela passou por dois processos de desconstrução. Primeiro foi um incêndio que destruiu boa parte, né, do que eles tinham lá. E o segundo foi uma invasão afegã lá para os anos 1400. E aí foi nessa invasão eles deliberadamente tacaram fogo na escola. Hoje em dia, esse sítio arqueológico é um dos patrimônios culturais da humanidade declarado pela Unesco, tá? É incrível a gente ver as imagens disso, é algo fantástico. Pensar que isso foi construído há mais de 1.600 anos atrás é algo fenomenal, é algo que desconstrói toda a ideia que a Europa tentou construir de como se deu a história da civilização da humanidade. E aí, enquanto a gente assiste, eu vou contar um pouquinho sobre a Índia. Não sobre a Índia especificamente, mas sobre a tradição escolar na Índia. A Índia foi um dos primeiros países do mundo, antes, inclusive, da gente ter a ideia que a gente tem hoje de país, antes de existirem países, por assim dizer, a construir escolas para crianças. Essas escolas, elas eram atreladas à religião, elas ensinavam valores sociais, matemática básica e alfabetizavam, tá? Então, elas ensinavam como você ser um sujeito pleno, centrado, mas também ensinavam conteúdos acadêmicos, ensinavam o que eu encontrei foi matemática e alfabetizavam. E aí, essa tradição escolar da Índia, ela se manteve por milhares de anos, tá? Não é porque essa escola específica que eu tô mostrando no vídeo foi queimada que deixou de existir uma tradição de ensino na Índia. Então, a Índia tem raízes escolares que remontam a mais de 1.500 anos atrás. Nenhuma dessas escolas milenares da Índia existem por conta dessas invasões e por conta do imperialismo, tá? Que a Inglaterra colonizou a Índia por muito tempo e destruiu boa parte do que havia restado. As escolas mais antigas da Índia, hoje em dia, isso é muito irônico, foram escolas construídas há coisa de 300 anos atrás pelo Império Britânico, tá? Mas o que eu quero que fique claro aqui é que a Índia tem uma tradição de ensino milenar. E a gente não pensa na Índia quando a gente fala de tradição escolar. Por que será que a gente não pensa disso? A gente vai entender. Eu vou pausar o vídeo da Índia, porque da mesma forma que na Índia existem tradições escolares, tradições escolares milenares, essas tradições também existem em alguns países do mundo árabe e no norte da África. Essas escolas do mundo árabe, que são tradicionais, muitas delas foram destruídas pelo mesmo motivo que as da Índia, colonialismo. Esse vídeo que vocês estão vendo agora é de uma medraça. Medraças eram instituições escolares islâmicas. A maioria delas que ainda existem, elas estão no Marrocos. Eu sempre confundo quando eu falo Marrocos em português, porque para fazer esse roteiro eu tive que ler muita coisa em inglês. E aí eu fiquei com Morroco na cabeça, Morocco. Mas enfim, a maioria dessas medraças, elas... E, de novo, por favor, se vocês forem corrigir minha pronúncia, corrijam com carinho. Eu não falo nenhuma dessas línguas, então o que eu tô tentando aqui é trazer a compreensão de que existem escolas muito antigas, que existem tradições escolares muito mais antigas do que a europeia. E assim, eu tô falando isso porque é muito comum quando eu pronuncio algo errado, as pessoas invalidarem tudo que teve de estudo por trás da composição do roteiro do vídeo, porque eu pronunciei alguma coisa errada. Isso é extremamente arrogante. Eu tenho plena consciência de que eu não tô pronunciando certo, mas, enfim, sejam pessoas adequadas, sejam pessoas gentis, tá? Seguindo, essas instituições, elas também eram atreladas à religião, eram escolas islâmicas, então a gente percebe que surgem as instituições escolares com o intuito de passar valores religiosos para suas sociedades. Isso é muito interessante quando a gente vai entender a raiz da escola como instituição na nossa sociedade moderna, porque isso acontece em lugares diferentes ao mesmo tempo. Enfim, se repete em vários lugares do mundo. Não encontrei informações sobre outras instituições escolares em outros lugares do mundo, como, por exemplo, no resto da África ou na América, tá? E aí o que eu quero dizer é que a própria falta de registro sobre a existência de instituições escolares e sistemas de ensino, tanto em África quanto na América, principalmente na América do Sul,
mas na América como um todo, porque a América do Norte também foi colonizada, ela diz muito sobre a violência epistemológica que existe e que constrói essa narrativa de que a escola tradicional é a escola europeia. Por quê? Porque com o processo de colonização que se deu de forma brutal em África e na América, houve um completo apagamento de tudo que se tinha de construção cultural nesses lugares. Então a gente não sabe como era, não necessariamente porque não existia, mas porque mataram todo mundo e destruíram tudo que a gente tinha de tradução cultural nesses lugares. Eu acho importante falar que a tradição da educação europeia, ela se constrói em cima de genocídio e de violência epistêmica. E aí, beleza. A gente, nesse ponto, pode estar pensando que todas essas escolas europeias, não europeias, desculpa, mas que são anteriores a europeias, elas foram destruídas, elas não existem mais e que, portanto, a ideia de escola tradicional que a gente tem é europeia, porque eles destruíram todas as outras, certo? Não, não tá certo, tá? Tá errado. E aí, a gente vai olhar agora para a escola mais antiga do mundo. Novamente, eu vou deixar um vídeo rolando para vocês enquanto eu conto a história dessa escola. Vocês percebam que para pesquisar o roteiro desse vídeo, eu fui atrás de vídeo em site da China, tá? Então, valorizem o criador de conteúdo local, porque o corre para fazer esse roteiro, ele foi grande. Essa que vocês estão vendo aí é uma escola que funciona ininterruptamente desde 143 a.C. até hoje, tá? Essa aí é a escola de ensino médio ela chama Shishi. Deus abençoe o Duolingo que não me ensinou a pronunciar chinês. Eu vou tentar, tá? Se alguém souber chinês, novamente, me corrija com carinho. Sichuan Chengdu é uma escola que fica na China e existe há mais de 2.160 anos. Pelo vídeo, eu não sei se é pelo site ser chinês, mas ele é muito travado. Pelo vídeo vocês vão ver que os prédios, né, porque ele tem um conjunto de prédios, eles não são tão antigos assim. E aí o motivo pelo qual esses prédios não são tão antigos é que ele não é o prédio original, não é o mesmo prédio de 143 a.C., mas a gente pode entrar naquela seara de discutir o barco de Teseu aqui. É o prédio que faz a escola ou é tudo que faz a escola? Trocar o prédio significa que não é mais a mesma escola, sendo que ela continuou funcionando mesmo durante as mudanças ali, quando um prédio deixou de existir e passou a ser outro? Eu entendo que o que faz a escola não é o prédio onde ela acontece. Óbvio que isso fica aberto a debate, mas enfim, o vídeo ele conta a história de como era a escola desde 143 a.C. e de como ela foi se renovando até os dias de hoje. Esse nome da escola, Shishi, não é assim que pronuncia. Peraí que eu Shi. Enfim, foda-se. Eu tentei aprender mandarim. Ele significa câmara de pedra, segundo o que eu encontrei de informação em fontes que contavam a história dessa escola. E por que tem esse nome? Porque a construção original da escola era uma pedra cavada. Então, a escola ela acontecia dentro de uma pedra. Com o passar dos anos, essa escola foi se modernizando, mas ela existe há mais de 2.000 anos e provavelmente é a primeira vez que você está ouvindo falar nela. Me contem aí se vocês já tinham ouvido falar que existe uma escola na China que funciona há mais de 2.000 anos ininterruptamente. Ela foi completamente destruída, como eu já tinha dito, 2 vezes. A primeira vez foi um incêndio e a segunda foi durante a Revolução Chinesa. Só que das 2 vezes ela foi reconstruída e continuou recebendo alunos. É isso, tá? Ela existe e opera há mais de 2.000 anos. Me expliquem se tá claro, se vocês estão entendendo tudo até aqui. Porque é importante que a gente entenda que essa escola... e aí eu acho que agora vai chegar no vídeo na parte da modernidade, que é o que eu queria que vocês vissem, foi se modernizando durante o tempo. Então, a forma como ensinavam lá em 143 a.C. é a mesma que hoje? Óbvio que não, e que bom. Eu não encontrei registros que falem sobre qual era o tipo de ensino que se dava nessa escola lá em 143 a.C., tá? Por que eu tive essa dificuldade? Porque a gente tem muito pouco conhecimento sobre tradição escolar não ocidental em línguas que eu sei ler. No caso, português, inglês e, no máximo, ler em espanhol. A escola ela foi se modernizando conforme a compreensão de como se dava um ensino
foi se modernizando. E aí existem diversos aspectos que foram sendo englobados no currículo dessa escola. Depois da Revolução, essa escola ela passou por... Todas as escolas na China, na verdade, passaram por uma reforma curricular que visava promover os valores socialistas, né, através da educação, promover a compreensão do mundo de uma forma crítica. E aí, quando que foi? Eu acho que foi para os anos 70, 80, teve uma reforma educacional nova, denguista, abriu a possibilidade de, na China, instituições privadas atuarem na educação. Essa escola ela é pública, tá? O ensino básico na China ele é todo público. Mesmo quando teve essa reforma, o ensino básico ele continuou sendo público. E aí eu acho importante chamar a atenção de vocês para o fato de que tudo isso que vocês estão vendo é ofertado aos alunos gratuitamente pelo governo chinês. Por quê? Porque a gente vai agora comparar com as escolas que a gente foi ensinado a entender como sendo o berço da tradição escolar do mundo. A gente vai agora ver um outro vídeo que mostra... Deixa eu pausar aqui. Eu vou deixar todos esses vídeos completos para quem quiser ver na descrição do corte, tá? Então, se vocês tiverem interesse em ver conhecer mais sobre as escolas, eles vão estar no corte. Esse vídeo que vocês estão vendo agora, ele é um vídeo que mostra a King's School Canterbury, que é uma escola fundada lá na Inglaterra, em 597 depois de Cristo, ou seja, quase 700 anos, 650 anos depois do que a escola Xixi da China, e segundo muitas fontes, a escola mais antiga do mundo em operação. A gente pode rir em anticolonialista agora, porque essa escola ela surgiu 650 anos depois, mas ela é dita como a escola mais antiga do mundo por muita gente, tá? Antes dessa escola ter esse nome, King's School, ela era um monastério. Então, ela foi fundada originalmente como um monastério, retomando aí a origem da educação enquanto um espaço de promoção de valores religiosos. E aí tem uma coisa que é interessante. Essa King's School, em tradução, é a Escola do Rei, elas começaram a surgir lá pro final dos anos 1500 com esse nome, tá? Por quê? Porque em 1400 e Guaraná com rolha, o rei Henrique VIII, ele tretou com a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica estava ficando mais rica que a coroa inglesa, coroa britânica. E aí, como forma de retaliação, ele proibiu a existência de monastérios, conventos e outras instituições religiosas no Reino Unido. Parte desses conventos, eles foram queimados, parte deles foram ocupados pela coroa. Só que o que aconteceu? Boa parte dos jovens pobres da Inglaterra, naquela época, eles iam para conventos, tá? Eles eram acolhidos por essas instituições religiosas. E sem os conventos, eles não tiveram para onde ir. E aí começou a ter um problema com o fim dos conventos, pessoas em situação de rua na Inglaterra, principalmente meninos, tá? Na Inglaterra. E aí a solução do rei, que não tivessem crianças vadiando pela rua, foi criar 7 escolas com esse nome, as King's Schools. E aí o próprio Henrique VIII, ele criou... Foram 7 ou foram 8? Foram 8 escolas. Eu escrevi 7 no roteiro, mas foram 8. Depois que ele morreu, mais 13 King's Schools foram criadas, tá? Então, na Inglaterra, atualmente existem 20 King's Schools, 20 escolas do rei. Essas escolas, elas são board schools, que aqui a gente chama internato. Então, vocês vão ver que essas são escolas que têm exatamente esse formato de escola tradicional que a gente pensa, tá? Então, esse formato de escola tradicional que a gente pensa é um formato que foi implementado na Inglaterra. E aí, por que ela chegou aqui pra gente como a ideia de que essas são as escolas mais antigas do mundo? Porque por muito tempo a Inglaterra foi a grande potência imperialista do mundo. E eram eles quem ditavam como a gente enxergava a sociedade, através de diversas formas de imposição imperialista colonial que eles praticavam. Dentre elas, a imposição cultural, que vendia essa ideia de que a escola deles era a escola tradicional, seja por apropriação de conhecimentos que foram expurgados de outros países que eles colonizaram, seja através de elementos culturais. Então, a gente vai ver na literatura muitos livros que promovem a ideia de que essa é a escola mais antiga do mundo. A gente vai ver depois no cinema. A gente teve toda uma construção dessa ideia de que a tradição escolar
ela remonta da Inglaterra e que não existe nada mais antigo do que a escola inglesa no mundo, tá? Então, essas escolas, essas King Schools, elas foram por muito tempo escolas que funcionavam em formato de internato, igualzinho em Hogwarts, tá? Eu vou usar Hogwarts como exemplo porque, pelo menos para minha geração, é o que ficou mais marcado. Os alunos, eles vão para a escola no começo do período letivo, eles dormem na escola, eles comem na escola, eles obviamente estudam na escola, eles se relacionam com as outras pessoas da idade deles na escola, e aí eles só voltam para casa, nos feriados e nas férias, caso a família queira. Por muito tempo, essas escolas só aceitaram meninos. Elas passaram a aceitar meninas depois que elas se tornaram King Schools. Então, enquanto eram monastérios, obviamente, elas eram só para meninos, porque as meninas elas iam para conventos. Mas mesmo depois de se tornarem escolas, elas passaram mais de 100 anos só aceitando meninos. O que acontecia com as meninas nessa época que deixaram de existir os monastérios e conventos, é que elas iam para casa de família trabalhar em regime praticamente escravo. Existiam outras instituições de escola, não eram do rei, mas existiam outras instituições que acolhiam meninas. Quem já leu, como é o nome do livro? É Jane Eyre, que é a da... que ela é professora, que ela vai para a escola e depois ela vira professora, do cara que criava a ex-mulher no porão, que ela era um monstro. Eu sou muito ruim com o nome desses livros clássicos. Mas existiam outras instituições que recebiam meninas. Eu devia ter pesquisado para lembrar, mas me lembrem aí o nome do livro, por favor. A nível de curiosidade, tá? Tem King's School nas antigas colônias inglesas. Na Austrália tem algumas, se eu não me engano, no Canadá também tem. Então, em outros países que faziam parte da Commonwealth, existem até hoje King's Schools também. Guardem aí na cabeça de vocês que elas surgiram como escolas que eram assistencialistas, tá? Vocês estão vendo toda essa estrutura do vídeo? E aí eu quero que vocês se atentem para o fato de que isso é vendido como tradição, tá? A gente vai entender melhor de que forma isso acontece. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra board school, uma outra escola internato inglesa. Essa é Eton School. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre o funcionamento contemporâneo dessas escolas para vocês. Essas escolas, elas surgiram com esse formato assistencialista, mas conforme foram acontecendo reformas educacionais na Inglaterra, e aí principalmente, mas não só, decorrente da Margaret Thatcher, elas foram mudando a forma de funcionamento delas. Vai ter uma única exceção que eu já vou mostrar para vocês, mas salvo essa exceção, pelo menos foi a única que eu encontrei, essas escolas que chamam public schools, elas não são públicas, tá? Elas são pagas. E elas são caríssimas. Parece que essa é do Harry Potter. Sim, vocês estão falando aí só homem? Só tem aluno homem nessa Eton School, tá? Eu vou mostrar rapidinho pra vocês um pouquinho sobre essas... A Jane Eyre mesmo, esse livro que eu tô falando. Esse livro conta a história da Jane Eyre, que ela vai para um desses internatos femininos. Ele é uma ficção, mas ele tem uma boa base em como as coisas aconteciam na vida real. Então, para ter uma ideia mais ou menos de como era a educação na época, ele é um bom livro para se ler. Ele é de 1847, tá? Enfim, essas escolas, depois de algumas reformas educacionais, elas deixaram de ser assistencialistas e elas passaram a cobrar mensalidade, tá? O que isso significa? Elas pegaram toda pompa de tradicionalismo que elas tinham, de vender a ideia de que nós educamos rapazes ou moças há mais de 1000 anos para cobrar por um determinado tipo de ensino. E aí, qual que eram os valores que essas escolas elas transmitiam, né? A gente vai entender isso rapidinho. Eu vou mostrar para vocês, antes de falar sobre isso, eu esqueci de salvar um vídeo, mas ele tá no histórico do YouTube. Essa daqui é a única escola que até hoje continua não sendo paga. Essa escola, ela chama Christ Hospital School. E aí eu vou explicar rapidinho que o nome hospital pode deixar um pouco confuso, mas em inglês britânico, hospital pode significar instituição de caridade. A Christ Hospital foi fundada na mesma época das King Schools, lá para 1500, por conta daquela proibição dos monastérios. Mas, diferente das King Schools, que eram mantidas pela coroa,
ela era mantida por um grupo de ricos caridosos. Sabe o Instituto Lehman? Essa escola é o Instituto Lehman da Inglaterra, tá? Com a diferença de que ela opera na educação básica. Ela é uma fundação que ela é mantida através de doações e ela prega esses valores morais da sociedade, a ideia, e ela faz a manutenção de uma forma muito forte daquela ideia de que os merecedores têm acesso ao melhor estudo e que se você estudar, você vai mudar de vida. Deem uma olhada no prédio da escola, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se vocês percebem, existe uma grande diferença entre essas escolas, essas grandes escolas inglesas e as brasileiras, que elas são enormes, tá? A Christ Hospital School, ela recebe, eu acho que são 900 alunos, tá? Então, ela tem uma média de 900 alunos matriculados. 2/3 deles são bolsistas, né, que não pagam pela mensalidade. Lá tem uma diferença, né? Não é que você recebe bolsa para estudar, mas alguém meio que apadrinha os alunos. E aí, esse apadrinhamento se dá através de uma instituição de velho filântropo. Para quem eu tô usando muita referência de livro, para vocês verem como a nossa mentalidade cultural ela foi moldada de fato por esses elementos culturais. Então, para quem lia Sherlock Holmes, sabe aquele clube de homens que eles iam lá para fumar ópio? Não era ópio? Era ópio? Eu não sei, eu acho que era ópio. Porque na época ópio não era crime, né? Era meio que descoladex. Eu não sei quem manja da lore, mas ele usava ópio e cocaína, Sherlock Holmes. Enfim, era como se fosse um clube de homens ricos, intelectuais, que se encontravam para debater política, para debater assuntos do momento. Eles tinham essa pompa de tipo, vamos fazer caridade para fazer a manutenção da sociedade, sabe? Não é que eles querem de fato melhorar a vida de pessoas pobres. Eles querem pegar pessoas pobres como totens para que essas pessoas elas virem a Tabata Amaral e falem, olha, eu saí lá de baixo e graças à educação eu dei certo, isso e aquilo. Então a gente tem que se esforçar porque o sistema funciona assim. É literalmente isso que essa escola faz. As outras escolas, elas, como eu disse, elas foram se tornando pagas. E aí, elas são vistas até hoje como uma das melhores escolas do mundo. Do mundo não, desculpa, do Reino Unido. Segundo esse site aí, bestschools.co.uk. Melhores escolas.Reino Unido. Tá? Tem algumas King Schools aqui. Não necessariamente a que a gente viu, que foi a primeira. Mas o que eu quero que vocês percebam, ó, aqui tem o nome da escola, tá dizendo se ela é de período específico ou board school, ou integral, ou internato, e algumas são ambas, né? Se é para só menino ou só menina, então isso ainda é muito comum lá, nessas escolas tradicionais, receberem só meninos ou só meninas. O que acontece é que geralmente tem uma escola para meninos e uma para meninas, uma ao lado da outra. Eu quero deixar a atenção de vocês para isso daqui, tá? Essas duas últimas colunas aqui. O valor anuidade para quem só estuda durante o dia e em regime de internato. A primeira coisa, vocês já viram que o preço é caro, né? E aí eu quero que a gente olhe para essas escolas, a gente lembre de todas essas escolas que parecem castelos que a gente acabou de ver e pense, o que faz com que elas estejam entre as melhores do país? Vocês acham que é um método tradicionalíssimo de ensino que remonta a 500 anos atrás? Vocês acham que é o conhecimento histórico acumulado ao longo de séculos sobre como educar jovens e que estão cheios de hormônio ali, cheios de rebeldia, sobre como separar meninos e meninas em outra escola, faz com que eles foquem mais na aprendizagem? Vocês acham que é isso que faz com que essas escolas elas estejam entre as melhores escolas do Reino Unido? De novo, a resposta é não. O que faz com que elas sejam boas é que elas custam caro pra caralho. E elas têm muito dinheiro para bancar uma educação boa, tá? De novo, tirando a Christ Hospital School, para estudar numa dessas King School, ou na Eton, ou em qualquer uma outra daquela lista lá, a família do aluno tem que desembolsar por ano coisa de 60 mil libras, tá? Só de mensalidade. Traduzindo em dinheiro brasileiro, isso dá algo como 450 mil reais por ano. Sendo que
filho aí vai estudar por pelo menos uns 15 anos na escola. Tem uma escola nessa lista que a anuidade é de 74 mil libras, dá mais de 560 mil reais por ano. Então, eu quero que vocês pensem comigo. Quanto custa essa tradição? Quanto custa esse prestígio? Quem é o aluno que tem acesso a essa escola? Porque, diferente do que essa imagem tradicional dos prédios passa, esses alunos, eles têm aula com metodologias que respeitam as diferenças de como eles aprendem, eles têm turmas reduzidas, eles têm ambientes extremamente adequados de aprendizagem, eles têm material de qualidade pensado para a realidade deles, eles têm professores muito capacitados que recebem relativamente bem pelo trabalho deles, ou seja, eles estudam em condições que são muito tão próximo quanto pode se ser do perfeito para se aprender. Eles têm famílias que endossam a importância do estudo, eles vão para essas escolas para estudar não só os conteúdos, mas para aprender sobre qual é o papel que eles ocupam na sociedade. E eles aprendem isso para fazer uma coisa muito simples, a manutenção da sociedade exatamente da forma como ela é. Por quê? Porque fazer a manutenção da sociedade da forma como ela é interessante para esses alunos. No caso dos alunos da Chris School, Chris Hospital School, eles aprendem a fazer a manutenção dessa sociedade porque é importante que tenha gente diferente dos riquinhos que vão para as outras propagando o mesmo discurso. Então, eles não aprendem só inglês, ciência, matemática, história, geografia. Eles aprendem como se portar para continuar sendo a pessoa de prestígio nessa sociedade. Eles aprendem sobre determinadas habilidades que vão fazer com que eles permaneçam nessa elite que pode pagar 74 mil libras por ano para estudar numa escola. E aí, o que eu acho interessante de como essa narrativa se constrói é que a gente, que é de uma classe que é diferente da deles, fica sonhando com essa educação que eles têm, tá? A gente olha para isso e fala, porra, eu cresci, o meu sonho de criança era estudar numa escola assim. E eu não entendia por que eu não tinha acesso a isso. Por que eu não podia? Eu gostava de estudar. Por que eu não podia ter acesso a esse tipo de escola? Por muito tempo, quando eu era mais nova, antes de desconstruir essa narrativa colonialista que me foi imposta, meu sonho era morar na Inglaterra. Por quê? Porque eu via esse tipo de escola, eu via esse tipo de ensino completo que te imergia dentro de um ambiente de educação, e eu queria ter aquilo. E eu não entendia por que eu não podia ter acesso, tá? E aí, o que eu acho importante a gente entender? Que a gente não tem acesso a esse tipo de escola porque ela não foi feita pra gente. Ela não foi feita pra classe trabalhadora. O problema da educação não é não existir uma boa educação. O problema é que a boa educação ela só é destinada para uma parcela muito específica da sociedade quando a gente vive numa sociedade de classes. E aí, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero que a gente trace um paralelo, que a gente olhe para esse modelo de educação da Inglaterra, que é vendido como modelo tradicional, perfeito, que ensina e que os alunos saem de lá, pessoas incríveis e blá blá blá, e olhe para a escola chinesa que a gente viu. A gente olhe para ela, que é uma educação pública, que oferece o mesmo nível de qualidade, mas que tem outros valores sociais. Eu acho que é um exercício que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou concluir propondo que a gente faça esse exercício. Por que ao invés de enaltecer esse tipo de educação tradicional inglesa, que é uma educação que, embora ela tenha esse aspecto tradicional, que faz a gente olhar para ela e querer entender por que ele se mantém há tanto tempo, por que a gente não passa a olhar para a educação chinesa como um modelo de educação a ser seguido? Uma educação que não segrega entre menino e menina, é uma educação que é acessível, pública e gratuita para toda a população de um país com mais população do mundo. É uma educação que, assim como as King's School, como a Eton, oferece educação musical, teatro, artesanato, que a gente está vendo que aqui no Brasil está sendo tirado dos alunos da escola pública, que era feito de forma precária e que nem isso eles vão ter acesso mais, por conta de um projeto de transferência de verba da educação para a iniciativa privada. Por que a gente não começa a se espelhar em um modelo que funciona para toda a população, ao invés de querer fazer parte de uma coisa exclusiva da forma como ela se dá na Inglaterra? Eu vou encerrar esse bloco pedindo que a gente faça essa reflexão, de que a gente busque as respostas para a nossa educação em algum outro tipo de tradição da educação. E que a gente pare de só aceitar a ideia de tradição que é imposta
por uma narrativa colonial pra gente, eu acho que a intenção principal dessa live era essa. A gente entender que até o que a gente entende como tradição é algo construído socialmente e construído em cima de mentiras, em cima de genocídio, em cima de um colonialismo brutal que apagou tudo que existia antes, roubou de outras sociedades as ideias que eles tinham para vender a narrativa de que eles têm algo que funciona há muito tempo e que, portanto, eles sabem o que fazer. A gente precisa olhar para outras sociedades que sabem o que fazer, inclusive para os povos indígenas aqui do Brasil, entender como era feito, para que a gente possa construir a nossa educação, para que a gente construa uma tradição nossa de educação que funcione para todo mundo e não só para uma pequena parcela da elite.